no Direito em Pauta de hoje eu estou com o Dr. João Maurício, que é advogado, especialista em Direito Digital. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, Manu? Eu tô bem. E hoje você vai falar um pouquinho sobre fraudes, né? Principalmente nessa época do ano. Então, assim, informar um pouquinho o consumidor, né? Sim, infelizmente, os criminosos acabam aproveitando essa época do ano, as pessoas querendo aquelas promoções relâmpagos e acabam sendo vítimas aí de golpes. Então, como primeira pergunta, já vamos direto, né? Quais os tipos mais comuns de fraudes nessa época que surgem, né? Os tipos de fraude que nós temos nessa época envolvem principalmente emissão de boletos falsos e aqueles direcionamentos a sites que, na verdade, parecem com o site original, mas que, na verdade, a quadrilha já acaba direcionando o acesso do consumidor e ele acaba tendo diversos prejuízos nesse sentido. E assim, o consumidor ele vai, clica e acaba surgindo ali um boleto falso, alguma coisa para pagar. Isso. Tem tanto o encaminhamento para um site com aquelas ofertas mirabolantes, produto com 60%, 70% de desconto, que acaba instigando isso no consumidor do consumo, quanto os boletos, muitos e-mails, muitas mensagens que chegam, SMS, ou também o e-mail, que é muito comum, sendo utilizado aí para o consumidor acabar entrando, verificando uma compra ou que ele não fez, ou muitas vezes até de uma compra que ele fez, que os fraudadores tiveram acesso e que acaba alterando ali os dados do boleto, gerando muita dor de cabeça. Como que então o consumidor pode evitar essas fraudes? Bem, a primeira dica é sempre entre em contato com o fornecedor. Sempre entre em contato com aquela pessoa que originou o boleto. Se você receber um e-mail suspeito, entre em contato com o saque. Verifique outras formas que não seja aquele próprio e-mail, a origem de onde ele está recebendo, se já teve algum contato do próprio fornecedor por aquele caminho, verificar também o nome no boleto, o e-mail de qual foi enviado, o SMS de onde foi enviado. Muitos SMS são enviados de números que não são os canais oficiais, né? E as pessoas acabam caindo porque a gente tem essa velocidade do dia a dia e acaba a gente não prestando atenção como deveríamos. E aquelas promoções mirabolantes, você tem que ter um cuidado ainda maior. Acesse de um outro dispositivo, abra uma outra página, por exemplo, se é de alguma grande marca, que você acesse esse site e verifique se realmente aquela oferta está vinculada àquele fornecedor. Formas vão mudando. Bom. Antes era uma ligação telefônica, aí esse golpe acabou caindo em desuso. Eles vão evoluindo e hoje o Pix é um deles, transferência bancária, enfim, tem N formas que infelizmente, os criminosos estão verificando para atingir o consumidor, principalmente nessas fases que eu considero que está mais vulnerável. Natal, Dia das Mães, então essas datas comemorativas acabam fomentando muito o mercado. Mas e se acontecer, a pessoa pagou? E agora? O que ela pode fazer se ela for vítima? Bem, a primeira coisa é manter a calma. Então isso, infelizmente, é muito comum. A pessoa começa a sair desesperada, começa a falar muitas inverdades e acabam não atuando da maneira que deveria ocorrer. O primeiro ponto é contatar a própria empresa fornecedora. É importante a empresa estar ciente dessa fraude para que ela tome medidas internas para evitar novas fraudes. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, se houver o vazamento de dados, ela pode estar contatando a Agência Nacional de Proteção de Dados. Existem os caminhos oficiais, aí uma pesquisa rápida em sites de busca já vai te direcionar para esse tipo de site. E também é muito importante fazer a abertura de um boletim de ocorrência, mesmo de forma eletrônica. Então, muitos desses crimes, eles acabam ainda tendo essa proliferação, porque as pessoas que são vítimas se sentem envergonhadas de terem caído nesse golpe. E qualquer pessoa está sujeito a esse tipo de situação. Às vezes também, como primeira medida, a pessoa quer ligar para o banco e pedir para cancelar o pagamento, para ver se dá. E isso não dá para fazer. Não, acaba não surtindo o efeito necessário. O boletim de ocorrência é o primeiro canal. A partir do momento que você informa a empresa, informa o boletim de ocorrência, você também pode entrar em contato com o agente bancário que acabou fazendo a transação. É que o banco, nesse caso, ele pode, às vezes, até tentar bloquear o dinheiro, mas não é algo tão simples. A forma mais efetiva, contatar o próprio fornecedor, abrir o boletim de ocorrência e daí sim tomar as outras medidas junto às instituições financeiras. E uma empresa fraudada, ela pode ser responsabilizada? Infelizmente, sim. Ainda aqui no Brasil, nós temos uma cultura das empresas acreditarem que quando é vítima, não tem a responsabilidade sobre o ocorrido, e isso é uma falha muito comum. Por isso que hoje em dia é cada vez mais presente a figura de um advogado atuando na área de compliance das empresas. Então você, empresário que está acompanhando a gente, sempre procure um advogado da sua confiança, verifique essa parte de compliance, é um direito preventivo, se analisa os contratos, se analisam eventuais brechas que existem dentro dos seus sistemas, dentro dos seus arquivos, e é feita toda uma verificação pelo advogado, tentando minimizar
esse tipo de responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor acaba abrangendo aí a responsabilidade objetiva, sim, dos fornecedores. É risco do negócio, mas existem diversas formas. O investimento acaba valendo muito a pena, porque esses tipos de ataque podem gerar prejuízos muito grandes ao empresário. Sim, doutor João Maurício, eu quero agradecer a sua participação. Você Imagina. é sempre bem-vindo aqui no nosso jornal. E fique com o próximo Direito em Pauta. Obrigado.